Você sabia que o LinkedIn listou os top 10 cursos mais procurados no mercado em 2022 e também em 2023? E sabe qual foi? Comunicação. Agora, por que comunicação é importante? Fica comigo que eu vou te passar nesse vídeo. Meu nome é Rangel Lima, sou psicólogo especialista em liderança e eu ajudo profissionais a serem promovidos a líderes. Então, se você quer saber mais sobre comunicação, me acompanhe nesse vídeo que eu vou tentar ser bem breve, simples e objetivo para te ajudar a entender melhor como que você pode melhorar a sua comunicação ou até mesmo perder o medo de falar em público. Então, vamos entender quais são os 3 Cs do conhecimento. O mais importante antes de falar é que falar em público, se comunicar adequadamente, é fundamental para que você possa crescer, evoluir e prosperar. Quem não vende um produto, um serviço ou se vende, não cresce, não é promovido, não consegue ter destaque profissional. Então, se você quer ser promovido a líder, crescer mais a sua empresa, vender melhor seus produtos, vender sua empresa, seu negócio, vai ter que aprender a se comunicar. E para facilitar a sua vida, eu separei aqui 3 passos simples que vão ajudar você a ter um norte, um caminho para começar a desenvolver essa habilidade fundamental para que você possa destravar e conseguir colher os frutos que a gente ganha quando a gente vence o medo de falar em público. Na verdade, o primeiro passo importante é que a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. Então vamos lá. O primeiro C tem a ver com conhecimento de si mesmo. E quando eu falo aqui conhecimento de si mesmo, a gente tem que trabalhar o autoconhecimento. Já falei isso em outros vídeos, que uma das habilidades mais importantes que tem é a inteligência emocional, e ela é um guarda-chuva que tem abaixo dela autocontrole, saber se comunicar, ter empatia, se relacionar com as pessoas e mais um monte de outras funções. E uma das habilidades mais importantes para poder desenvolver uma habilidade, uma soft skills, é o autoconhecimento. Eu fiz uma pesquisa recente na USP e eu perguntei para os participantes quais são os meios mais efetivos de desenvolver uma habilidade que era uma soft skills que eles listaram, né? E a número 1, destacada por todo mundo, e também os autores renomados no assunto vão confirmar que é o autoconhecimento. Existem outros meios, mas o autoconhecimento é o fundamental. Por isso, ele está aqui no primeiro ponto. Então, conhecer a si mesmo. E por que é importante conhecer a si mesmo? Porque quando a gente se conhece, a gente vai entender quais são meus medos, quais são minhas barreiras. Porque quem tem medo de falar em público, que tem medo de falhar talvez, é exatamente isso. Tem uma crença errada sobre o que é comunicação. Ou porque talvez passou uma dificuldade no momento atrás, teve um trauma, sofreu bullying ou alguma coisa nesse sentido. Até mesmo, antigamente tinha um preconceito, quem vendia, né, quem se falava muito bonito, poderia ser uma pessoa que vai enganar os outros. Então isso são crenças equivocadas que se a gente trazer isso para o presente, para a nossa vida, vai estar nos bloqueando, vai estar prejudicando o nosso crescimento e nossa evolução. Então, por isso que o primeiro C é o autoconhecimento. Então, como que você faz isso? Participando de programas de mentoria, fazendo treinamentos, lendo livros, fazendo terapia, buscando fazer qualquer processo que vai te ajudar você a olhar para dentro de si e poder se perceber. Inclusive fazer uma autoanálise, entender assim, por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu acho que eu tenho dificuldade de falar? Porque pensa comigo, se você tem a capacidade de poder falar com 1, 2 ou 3 ou mais pessoas, por que você não tem a mesma capacidade de falar para 5, 10, 20 ou mais pessoas? A condição é a mesma, o que muda são nossas crenças, são os nossos pensamentos. Então por isso que o autoconhecimento vai ajudar a destravar, desbloquear esse fator na sua vida. Então o primeiro C é conhecimento de si mesmo. O segundo C é o conhecimento do assunto. Imagina que eu estivesse aqui falando sobre economia. Por mais que eu goste de economia, porque eu entendo economia, eu não sou um expert em economia. Então eu falo sobre assuntos que eu domino. Por exemplo, comunicação, liderança, inteligência emocional, gestão de conflitos. São assuntos que eu gosto de falar porque eu estudo, eu faço pesquisa, eu aplico no meu dia a dia, eu dou treinamentos, faço palestras. Então eu falo dos assuntos que eu domino. Então para mim fazer esse vídeo aqui, eu basicamente defini o que eu vou falar. São esses 3 tópicos aqui e um título, um tema, e aqui eu estou falando improviso. Eu não estou seguindo um roteiro, não estou seguindo aqui um script. Eu estou falando com você aqui e está me vindo essas ideias e estou falando para você, entendeu? Então esse é o ponto. Se eu conheço o assunto, o que isso vai me trazer? Confiança.
Porque se eu falo de um assunto que eu domino, que eu confio, eu não tenho medo, eu me sinto seguro e tranquilo. Se eu estivesse aqui numa plateia, aqui ao vivo, interagindo, qualquer pergunta que viesse sobre esse assunto, eu teria capacidade para poder responder prontamente, sem titubear, sem ficar com medo ou com receio. Por quê? Porque eu domino o assunto. Então, se você quer melhorar a tua comunicação, o segundo C é conhecimento do assunto. Então, conheça o assunto, domine o assunto, estude muito, aprofunde cada vez mais para que você tenha domínio. Quando eu comecei a dar palestra lá atrás, em 2002, 2003, por aí, né? Eu era uma pessoa ainda muito insegura, muito tímido, recém-formado, tinha muito medo de falar em público, né? O receio de poder falhar, de cometer um erro, uma gafe, né? Então, o que eu fazia? Para mim preparar uma palestra de 1 hora e meia, eu ficava quase 20 horas preparando de conteúdo, de assunto. E essa vontade de querer conhecer o assunto, dominar o assunto, foi me trazendo profundidade, foi me trazendo conhecimento. Então, aquela insegurança que eu tinha, aqueles medos que eu tinha, eu fui trabalhando grande parte disso com preparo, porque quanto mais preparo você tem, mais sorte você tem na vida. Já dizia o Tiger Woods, né? Aquele campeão mundial de golfe. Então, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, o conhecimento do assunto vai te trazer essa confiança, vai te trazer essa bagagem. É que nem você ir para academia. Se você quer ficar forte, quer ficar musculoso, tem que treinar. Não é vendo vídeos, só se matricular na academia, não vai funcionar. Você tem que ir lá erguer peso. Então, segundo C, para você melhorar a sua comunicação e aumentar a sua capacidade de falar em público com mais autoconfiança, é o conhecimento do assunto. Então, vamos para o terceiro C, que é o conhecimento técnico, conhecimento de técnicas. Quando a gente vai falar de algum assunto, por exemplo, para fazer esse vídeo aqui, eu pensei o que eu vou falar, o que a minha audiência está querendo ouvir. Uma das coisas que sempre a gente sabe que comunicação é o top 10 ali do LinkedIn, eu abri esse vídeo falando, então eu comecei pensando assim, como que eu começo esse vídeo? Vou começar com um título, então o título pode ser 3 chaves para falar em público. Por quê? É um assunto que chame a atenção. Eu comecei fazendo uma pergunta. Você sabia que os top 10 cursos mais destacados no mercado de trabalho é comunicação? Por quê? Eu queria introduzir esse assunto. Eu queria começar a falar sobre isso, um assunto que chamasse a sua atenção. E se você está aqui até agora, é porque essa técnica, esse vídeo funcionou. Então isso aqui é uma técnica que eu tenho. Então aí eu me apresentei, eu comecei a falar de 3 tópicos, eu selecionei 3 tópicos, não 10, porque eu não quero que esse vídeo se estenda por muito tempo, né? E agora eu estou falando do conhecimento técnico, estou explicando o que eu estou usando. Então aqui eu tenho 3 técnicas, isso aqui é um recurso visual que eu estou usando, eu estou, enfim, no ambiente, no cenário, então tudo isso tem que pensar. A técnica diz sobre isso, né? Como que eu começo? Abertura, o desenvolvimento, como é que eu vou concluir esse assunto? Então tu vai acompanhar até o final aqui, na prática, entender como funciona. E aí você tem que conhecer, assim, por exemplo, tem gente que fala mais lento, tem gente que fala mais rápido. Eu sou uma pessoa que sou mais agitada, eu falo mais rápido. Então quem tem um raciocínio muito lento, talvez eu tenha um pouco de dificuldade em me acompanhar, mas é o meu jeito. Eu sei que às vezes eu falo mais devagar, mais calmo, mas eu sou uma pessoa acelerada. Eu assisto vídeo no 2.0. Então é o meu jeito normal de falar, eu me comunico assim. E as pessoas me entendem. Logicamente, quando alguém é mais lento, mais devagar, eu falo mais devagar, eu falo mais tranquilo, mas claro que é um processo de comunicação. As técnicas aqui vai desde você cuidar o que você fala, é a tua comunicação, é a tua oratória, é o visual, é os assuntos, é os tópicos. São tantas informações que isso aqui é importante saber como que você vai apresentar isso. Por exemplo, na comunicação aqui poderia ser dar um feedback. Então, como é que eu começo um feedback? Como é que eu conduzo uma reunião? Como é que eu conduzo uma venda? São processos que você tem que entender, tem que começar a dominar isso. Porque se você vai para uma apresentação, para uma reunião, para uma negociação, e você não tem o mínimo de técnica, o mínimo de preparo, você vai talvez passar dificuldade. É que nem uma pessoa que vai para a guerra e não tem nenhuma ferramenta, não tem nenhuma arma. Vai morrer, coitado, né? Então, a menos que ele tome de alguém, né? Consiga se esconder, alguma coisa assim. Mas a gente está falando aqui de profissionais que querem ser promovidos, de pessoas que querem ter sucesso. Então, se você quer ter sucesso em qualquer atividade que você faça, você vai ter que ter o quê? Conhecimento de si mesmo, vai ter que ter o conhecimento do assunto e vai ter que ter o conhecimento das técnicas que você vai utilizar para conquistar aí o seu público, vender as suas ideias, para ser promovido, para vender seus serviços ou seus produtos. Então, resumindo, esses 3 Cs vão te ajudar a você conseguir comunicar as suas ideias, os seus serviços, os seus produtos, porque
todo mundo é vendedor. Você está toda hora vendendo alguma coisa. Eu aqui estou vendendo uma ideia. A ideia de que você pode sim destravar a sua comunicação, pode sim falar adequadamente, trabalhando esses 3 Cs: o autoconhecimento, o conhecimento do assunto e o conhecimento técnico. Com essas 3 dicas, eu tenho certeza que já tem aqui um norte. Vai fazer você já falar melhor em público? Não vai, é certo que não. Porque você agora conheceu isso, você vai fazer agora um plano para ver como que eu implemento isso. Então eu vou trabalhar meu autoconhecimento se for um problema. Ah não, Rangel, já me conheço bem. Então vamos dominar um assunto? Beleza. Agora vamos buscar algumas técnicas e agora vamos começar a praticar isso, botar em prática. Porque se eu não botar em prática, nada vai funcionar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui, comenta, deixe dúvida que eu vou ter o maior prazer em responder. E a gente se vê por aí.